Olá, futuro servidor, futura servidora. Bem-vindos ao Concurseiro Todo Dia, o seu canal de preparação para concursos públicos. Oi, pessoal! Eu sou a Lizzy. E eu sou o Guto, nós somos seus professores de Direito Constitucional e, olha, estamos aqui para descomplicar a matéria talvez mais importante da sua prova. Exatamente. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos artigos iniciais da nossa Constituição Federal de 88, do 1º ao 17. Pode parecer básico, né? Mas é a base de tudo. E despenca em prova, viu? É o alicerce da casa, pessoal. Entender bem esses artigos, assim, garante pontos preciosos e dá confiança para avançar, né? Com certeza. Vamos começar essa jornada juntos, então? Bora lá. Vamos começar pelo começo. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Tá aí. Quais são os fundamentos dessa república? Por aqui, pessoal, lembrem do mnemônico SOCDVAPLU. Ajuda muito. SOCDVAPLU. Vamos lá. Isso. Soberania, né? Inciso 1. Ok. Cidadania, inciso 2. Certo. Dignidade da pessoa humana, o 3. Atenção nesse, gente, é um dos mais importantes, talvez o centro de tudo. Dignidade da pessoa humana? Anotado. Depois, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa no 4º. Equilíbrio aí, né? Exato. E para fechar, pluralismo político no 5º, a diversidade de ideias. SOCDVAPLU. Fechou. E o parágrafo único, todo o poder emana do povo. Essencial isso, né? Totalmente. O povo é o titular do poder. A gente exerce por representantes ou diretamente. Entendi. Aí vem o artigo 2º, super curto e direto. É verdade. Separação dos poderes. Legislativo, executivo e judiciário. A palavra-chave aqui, gente, é independentes e harmônicos entre si. Ah, isso é clássico de pegadinha. As bancas adoram trocar harmônicos por dependentes ou sei lá o quê. Exato. Tem que ficar ligado, independentes e harmônicos. Beleza. Agora, o artigo 3º. Ele traz os objetivos fundamentais. Qual a diferença para os fundamentos do artigo 1º? Ótima pergunta. Os fundamentos, são a base já existente, o que o Brasil é. Os objetivos são metas, ações que o Brasil busca alcançar. São sempre verbos no infinitivo. Ah, entendi. Tipo... Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Certo. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e reduzir desigualdades. Importante pra caramba. E promover o bem de todos sem preconceitos. Tem mnemônico pra isso também. Claro. Conga er pro. Ajuda a lembrar que são metas. Diferente do SOCDVAPLUS, que é a base. Conguer Pro. Boa. Fundamentos são a base. Objetivos são as metas. Gravado. Isso aí. E para fechar esse bloco inicial, o artigo 4º. Princípios das relações internacionais. Como o Brasil se relaciona com o resto do mundo, né? Exatamente. São 10 incisos, alguns destaques importantes. Independência nacional, claro. Prevalência dos direitos humanos, 2. Isso é muito forte. Autodeterminação dos povos, 3. Não intervenção, 4. Essa da não intervenção é interessante, quer dizer que o Brasil não pode simplesmente se meter nos problemas internos de outro país. Em regra, não. O princípio é esse. Defesa da paz, 6. Solução pacífica dos conflitos, 7. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, 8. Repúdio ao racismo nas relações internacionais também. Sim. E concessão de asilo político, X. E o parágrafo único ainda fala da busca pela integração latino-americana. Então, um exemplo prático. Se um país vizinho tem uma crise interna, o Brasil não pode, sei lá, mandar tropas por causa da não intervenção. Exatamente. A prioridade é buscar soluções pacíficas, diplomáticas, né? Respeitando a soberania deles. Faz sentido. Primeira pergunta para fixar, então. Quais são os pilares que sustentam o nosso Estado democrático de direito? Aqueles fundamentos. E quais metas o país persegue? Os objetivos. Pensem no SOCDVAPLU e no CONGA-EPRO. Excelente. Bloco dos princípios fechado. Agora Agora o gigante. Artigo 5º. O coração dos direitos fundamentais. Nossa, esse é extenso. O caput já começa forte.
Todos são iguais perante a lei. Garante direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Isso vale para quem exatamente? Olha, o texto do caput fala brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Mas atenção, o STF já entende que muitos desses direitos se aplicam também a estrangeiros de passagem que estão aqui no Brasil. Mas para prova, cuidado com a literalidade. Entendi. Residentes é o que está escrito. E são 79 incisos e 4 parágrafos. Uau! Impossível detalhar tudo aqui, né? Nem pensar. Mas vamos focar nos mais cobrados, aqueles que, assim, sempre aparecem. Manda ver. Qual o primeiro? Essencial. Inciso 2. Princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É a base de tudo. Para o cidadão, o que não é proibido é permitido. Certo. E para a administração pública é o contrário, né? Só pode fazer o que a lei manda ou permite. Perfeito. Outro clássico, inciso 11. Inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável. Mas tem exceções, né? Lembro disso. Tem flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, e aqui o detalhe, por determinação judicial durante o dia. Ah, o durante o dia. As bancas amam isso. À noite não pode, mesmo com ordem judicial. Exato, a não ser que seja flagrante, desastre ou socorro. Beleza. E o sigilo das comunicações, inciso 12. Ponto sensível. A regra é o sigilo de correspondência, dados, comunicações telegráficas e telefônicas. A exceção mais famosa é para a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, da conversa mesmo. E como funciona essa quebra? Precisa de ordem judicial e só para investigação criminal ou instrução processual penal. Atenção! É diferente do sigilo de dados, como e-mails ou registros, que também é protegido, mas tem um tratamento um pouco diferente. Entendi. E o direito de reunião, inciso 16. Precisa pedir autorização para fazer uma manifestação? Não precisa de autorização, mas tem requisitos. Tem que ser pacífica, sem armas, em local aberto ao público e precisa de aviso prévio à autoridade. Aviso prévio, não autorização. Para que o aviso? Para organizar, né? Para evitar conflito com outro evento, para a polícia poder garantir a segurança, essas coisas. E é diferente de direito de associação, que é outra história. Tá claro. Falando em associação, o inciso 21 diz que as associações podem representar os filiados na justiça. Podem, mas só se forem expressamente autorizadas por eles, não é automático. Autorização expressa. Ok. E o acesso à justiça? Inciso 35. Fundamental. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Nenhuma lesão pode ficar sem resposta da Justiça. Muito bom. Agora, uns incisos sobre crimes. Racismo, no XLII. Crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, não tem fiança e pode ser julgado a qualquer tempo. Imprescritível. E o XLCV, o famoso 3TH. Isso! Tortura, tráfico, terrorismo e os hediondos. Esses são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Qual a diferença para o racismo? O racismo é imprescritível. Esses do 3TH não são imprescritíveis, a lei pode definir prazos, mas não podem ter perdão do Estado, tipo graça ou anistia. O racismo pode ter, teoricamente, mas é imprescritível. Detalhes importantes. E as penas proibidas no Brasil? Inciso LCV. Cai muito isso, né? Despenca. Proibido pena de morte, salvo guerra declarada, pena perpétua, trabalhos forçados, banimento, expulsar brasileiro nato e penas cruéis. Ok. E a presunção de inocência? LSVI. Um pilar. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, até não caber mais recurso da decisão final. E a prisão por dívida? Inciso LXV. Ainda existe? A regra é não existir.
A única exceção que a Constituição permite e o STF aceita hoje é a do devedor de pensão alimentícia. Tem que ser um não pagamento voluntário e inexcusável, tá? E o depositário infiel, que está lá no texto. Pois é, tá no texto, mas o STF, por causa de tratados de direitos humanos, entende que não cabe mais prisão civil para ele. Então, na prática, só pensão alimentícia mesmo. Entendido. E para proteger todos esses direitos, a Constituição criou ferramentas, né? Os remédios constitucionais. Exato. São ações especiais. O habeas corpus, o HC, inciso LXVI, protege a liberdade de ir e vir. Se você está preso ilegalmente ou ameaçado de ser, cabe HC. O mais famoso, talvez. Com certeza. Aí tem o mandado de segurança, o MS, LX9. Ele protege o direito líquido e certo, que não seja caso de HC ou habeas data. Direito líquido e certo, tipo um direito óbvio que dá para provar de cara. Basicamente isso, que não precisa de muita prova complexa. Aí tem o mandado de injunção, MI 71. Esse é para quando falta uma lei para regulamentar um direito seu que está na Constituição. Ah, tipo, a Constituição garante o direito, mas sem lei você não consegue exercer. Aí entra o MI. Exato. O habeas data, HD 72, serve para você acessar ou corrigir informações suas que estejam em bancos de dados do governo ou públicos. Seus dados pessoais, né? Isso. E por último, a ação popular, AP 73. Qualquer cidadão pode entrar com ela para anular um ato que prejudique o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente. Qualquer cidadão. Interessante. E os parágrafos do artigo 5º? Tem coisa importante lá. Tem sim. O parágrafo 1º diz que as normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Em regra, não precisam de lei para valer. Já valem direto da Constituição. Isso. O parágrafo 2º diz que a lista do artigo 5º não é fechada, não é exaustiva. Existem outros direitos, mesmo que não escritos ali. Entendi. E o terceiro? Esse parece importante. Importantíssimo. Parágrafo 3º. Tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados do mesmo jeito que uma emenda constitucional. Como assim? Precisa de 35 dos votos em 2 turnos na Câmara e no Senado. Se for aprovado assim, esse tratado equivale a uma emenda constitucional. Tem a mesma força. Uau! E se não for aprovado com esse quórum todo? Aí o STF entende que ele tem status supralegal. Fica acima das leis comuns, mas abaixo da Constituição. Muita informação no artigo 5º. Pergunta para fixar. Se alguém se sentir ameaçado na sua liberdade de ir e vir, qual remédio constitucional pode usar? E se o Estado não criar a lei necessária para você exercer um direito previsto na Constituição, qual a ferramenta? Pensem nisso. Ótimo. Saindo agora dos direitos mais individuais e coletivos, a gente entra nos sociais, artigos 6º a 11. Exato. O artigo 6º traz a lista dos direitos sociais. É bom decorar essa lista, viu? As bancas adoram perguntar o que é direito social. Quais são eles? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. É uma lista grande e que vem aumentando, né? Com emendas. Sim, transporte entrou depois, alimentação também. Mostra que são direitos que buscam melhorar a condição de vida das pessoas. E o artigo 7º? É gigante também, focado nos direitos dos trabalhadores. Sim, urbanos e rurais. Tem muitos incisos, mas alguns destaques. Salário mínimo nacionalmente unificado, IV, com reajustes. Certo. Irredutibilidade do salário, VI, a não ser que tenha acordo ou convenção coletiva. 13º salário, 8º. Clássico. Jornada de 8 horas por dia e 44 horas por semana, XI. Férias anuais remuneradas com mais 1/3 VII. O famoso terço de férias. Licença maternidade de 120 dias, V18, e a licença paternidade, V19, nos termos da lei. Aviso prévio proporcional, VIT. E a proteção ao menor. Importantíssimo. Inciso 33. Proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos. E qualquer trabalho para menores de 16, exceto como aprendiz a partir dos 14 anos. Muita proteção. E o parágrafo único do artigo 7º?
Ele foi uma conquista social enorme. Estendeu vários desses direitos aos trabalhadores domésticos, que antes não tinham. Verdade. E o artigo 8 fala de sindicatos. Liberdade sindical. Pontos principais. É proibido criar mais de um sindicato da mesma categoria na mesma área, é o princípio da unicidade sindical, e ninguém é obrigado a se filiar ou a manter-se filiado. Unicidade e liberdade de filiação. E o artigo 9? Garante o direito de greve. São os trabalhadores que decidem quando fazer greve e quais interesses defender. A lei define quais serviços são essenciais e como devem funcionar durante a greve. Entendi. E os artigos 10 e 11? São mais curtinhos. O 10 fala da participação de trabalhadores e empregadores em órgãos públicos que discutem seus interesses. E o 11 garante um representante dos empregados nas empresas com mais de 200 funcionários. Ok. Pergunta para fixar desse bloco. A lista de direitos sociais do artigo 6º, ela garante só o básico para sobreviver ou ela busca uma melhoria constante da condição social das pessoas? Boa pergunta. Pensem se são direitos estáticos ou dinâmicos. Legal. Vamos para o nosso último bloco de artigos de hoje. 12 a 17. Nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Começando pela nacionalidade, artigo 12. Quem é brasileiro? A Constituição divide em dois tipos, os brasileiros natos e os naturalizados. Qual a diferença? Quem são os natos? Basicamente, são três hipóteses. Primeiro, quem nasce no Brasil, mesmo que os pais sejam estrangeiros, a não ser que os pais estejam aqui a serviço do país deles. Certo. Nasceu aqui é nato. Regra geral. Segundo, quem nasce no estrangeiro, mas de pai ou mãe brasileiro que esteja lá a serviço do Brasil. Entendi. Serviço oficial. E terceiro, quem nasce no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que seja registrado numa repartição brasileira lá fora, ou que venha morar no Brasil e escolha a nacionalidade brasileira depois de fazer 18 anos. Essa é a opção pela nacionalidade. Entendi. E os naturalizados? São os estrangeiros que pedem e conseguem a nacionalidade brasileira. A lei define as regras e elas são mais fáceis para quem vem de países que falam português. Tem alguma diferença importante entre ser nato e naturalizado? A lei pode tratar diferente? A regra geral é que a lei não pode fazer distinção. Mas a própria Constituição traz algumas exceções. A principal é a lista de cargos que só podem ser ocupados por brasileiro nato. Está lá no parágrafo 3º do artigo 12. Tem mnemônico para isso também, né? Aquele. O famoso mp3.com. Cai demais em prova. mp3.com. Vamos ver. Ministros do STF. Isso. Presidente e vice-presidente da República. O outro P. Presidente da Câmara dos Deputados. E o terceiro P. Presidente do Senado Federal. Ok. MP3. Faltam com. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e o último M. Ministro de Estado da Defesa. Exatamente. mp3.com. Esses cargos, só nato. Gravado. E dá para perder a nacionalidade brasileira? Dá. O parágrafo 4º foi atualizado recentemente pela Emenda Constitucional 131 de 2023. Fiquem ligados nisso. Novidade importante. E como se perde? Tem duas formas principais. Primeiro, se a naturalização for cancelada por sentença judicial, tipo por fraude para conseguir ou por algum ato contra a ordem constitucional. Certo, por um naturalizado. E segundo, se a própria pessoa fizer um pedido expresso para perder a nacionalidade. Mas tem uma condição importante. Isso só acontece se ela tiver outra nacionalidade ou se for adquirir outra. A ideia é evitar que a pessoa fique sem nenhuma nacionalidade, apátrida. Entendi a mudança. Proteger contra a apatrídia. Artigo 13 é rápido, né? Sim, só diz que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Ok. E aí vem o artigo 14, direitos políticos. Como o povo exerce o poder. Pelo voto, que é direto, secreto, universal e tem igual valor para todos. Mas também por outras formas, plebiscito, referendo e iniciativa popular de leis. E o voto? Quem pode votar? Quem é obrigado? O voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos. É facultativo, opcional, para os analfabetos, para quem tem mais de 70 anos e para os jovens entre 16 e 18 anos.
E quem não pode votar de jeito nenhum? Os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. Certo. E para ser votado, para ser candidato, quais são as condições? Elegibilidade. São várias, estão no parágrafo 3º. Tem que ter nacionalidade brasileira. Nato ou naturalizado, dependendo do cargo, né? Exato. Tem que ter pleno exercício dos direitos políticos, estar com o alistamento eleitoral em dia, ter domicílio eleitoral na região onde vai concorrer. Morar lá um tempo, né? Isso. E tem que ser filiado a um partido político e, claro, tem a idade mínima. Ah, as idades. Tem que decorar isso. Com certeza. 35 anos para presidente, vice e senador, 30 anos para governador e vice, 21 anos para deputado, federal, estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. 35, 30, 21, 18. Sequência decrescente. E quem não pode ser votado de jeito nenhum? Os inelegíveis. Os inalistáveis, que são quem não pode nem votar, estrangeiros e conscritos, e também os analfabetos. Peraí, analfabeto pode votar, facultativo, mas não pode ser votado. Exatamente isso. Muita gente confunde. Votar pode, ser votado não pode. Importante essa distinção. Artigo 15 agora. Fala sobre perder ou suspender direitos políticos. O ponto-chave aqui é: a Constituição veda a cassação de direitos políticos. Ninguém pode ter os direitos cassados sumariamente. Ah, não existe cassação, só? Só perda ou suspensão, e só nos casos que a própria Constituição lista. Quais são esses casos? Cancelamento da naturalização por sentença definitiva, incapacidade civil absoluta, condenação criminal definitiva, enquanto durarem os efeitos da condenação, recusa a cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e improbidade administrativa. São essas hipóteses taxativas. Entendi. Vedada a cassação, só perda ou suspensão nos casos previstos. E o artigo 16? Traz o princípio da anterioridade eleitoral ou anualidade. Uma lei que muda o processo eleitoral, regras da eleição, etc., só vale para a eleição que acontecer 1 ano ou mais depois que a lei foi publicada. Para dar tempo de todo mundo se adaptar e evitar surpresas, né? Exato, para garantir segurança jurídica no processo eleitoral. E para fechar, artigo 17, partidos políticos. O que ele garante? Garante a liberdade para criar, fundir, incorporar e extinguir partidos políticos. Mas eles têm que seguir alguns preceitos: respeitar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais. E eles têm autonomia para se organizar. Tem. O parágrafo 1º garante autonomia para definir estrutura interna, organização e funcionamento, mas precisam registrar o estatuto no TSE. E tem aquela história de cláusula de barreira, né? Para ter acesso a dinheiro e tempo de TV. Tem sim. O parágrafo 3º, que veio com a emenda 97 de 2017, estabelece regras de desempenho eleitoral. Os partidos precisam atingir um mínimo de votos para ter acesso integral ao fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. E tem novidades sobre financiamento e cotas também, né? Muitas. Emendas recentes, como a 117 de 2022 e a 133 de 2024, trouxeram regras importantes sobre a aplicação mínima de recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário em candidaturas de mulheres e também de pessoas pretas e pardas. Assunto super atual e com chance alta de cair em prova, então. Com certeza. Fica muito ligado nessas atualizações. Perfeito. Última pergunta para fixar. Um brasileiro naturalizado pode ser presidente da República? E um analfabeto pode votar e pode ser votado? Pensem no mp3.com e na diferença entre votar e ser votado por um analfabeto. Ufa! Passamos pelos 17 primeiros artigos. Foi intenso, hein? Foi sim. Mas olha, recapitulando rapidinho, a gente viu os fundamentos da República, sócios de Vaplu, os objetivos, Conger Pro. Passamos pelo gigante artigo 5º com os direitos individuais e coletivos e os remédios constitucionais. Com direitos políticos, quem vota, quem pode ser votado, perda, suspensão e as regras gerais sobre partidos políticos, incluindo as novidades. Isso aí. A dica final, pessoal: leiam e releiam a letra seca da lei desses artigos.
Não tem jeito. Tem que ler. Verdade. E façam muitos exercícios focados neles. Usem os mnemônicos que a gente deu hoje. Sóci Diva Plu, Congaerpro, mp3.com. E fiquem atentos às emendas constitucionais recentes que alteraram esses dispositivos, como a da perda de nacionalidade e as das cotas nos partidos. É isso aí. Sabemos que a jornada do concurseiro é árdua, né? Cheia de desafios altos e baixos. Muito. Mas lembrem-se, cada artigo que vocês estudam, cada questão que resolvem, é um passo firme na direção do sonho de vocês. Dominar essa base da Constituição é, assim, fundamental. Vai dar a segurança que vocês precisam para seguir em frente nos estudos. Não desistam. Acreditem no potencial de cada um. A aprovação, olha, tá mais perto do que vocês imaginam. Continuem firmes. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Esperamos ter clareado as ideias sobre esses artigos tão importantes da nossa Constituição. Continuem firmes nos estudos, sigam o Concurseiro Todo Dia para mais dicas e análises como essa. Obrigado por estudar com a gente aqui no Concurseiro Todo Dia. Até o próximo episódio.